Pra mim, eu ia pra casa do Pedrinho. Só não sabia não, vó? Não. Que a gente ia gravar aqui. Não. Podemos? Podemos. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, Dia Internacional das Mulheres, e eu trouxe aqui uma pessoa muito especial. Uma senhora de 92 anos, que viveu uma época em que as mulheres não podiam votar, que as mulheres não tinham direito de estudar, não tinham o direito de escolher nem a pessoa com quem elas iriam casar. É a história da minha avó, Dona Anaíde, 92 anos. E a história dela é muito bonita, inclusive, fazendo um breve resumo que vocês vão conhecer no decorrer aqui da nossa conversa, ela não pôde nem escolher com quem ela iria casar, com quem ela ia se apaixonar, e o meu avô, né, teve que roubar a minha avó para que eles pudessem se casar e nascer os filhos dela, meus tios, a minha mãe, Dona Nazi, que está aqui também. E para vocês terem uma noção de como era a vida antigamente, né, das mulheres, que elas não tinham os direitos mínimos, né, de escolher o que fazer da sua vida. E a gente vai contar um pouquinho dessa história. É um prazer imenso receber a minha avó maravilhosa aqui nesse podcast. A minha mãe, Dona Nazi, também, que tem uma história incrível, que é de uma outra geração. Bem-vinda a esse podcast, vó. Não sei chamar. Podcast? Podcast. Então vamos lá. Pessoal, eu quero fazer algumas perguntas aqui, né, para a senhora, vó, contando um pouco aí da história, como a senhora era nova, quando a senhora ali tinha ali seus 4 anos, 5, 6 anos, na sua adolescência. Como é que foi a infância da senhora, vó? A senhora teve as mesmas oportunidades que um menino, por exemplo, que um homem? Como é que era essa questão? A questão, naquele tempo, as crianças não podiam nem brincar. Como era? Para trabalhar, fazer o mandado dos pais, para cuidar das outras crianças, fazer o mandado deles. Só é ali, porque naquele tempo ninguém tinha água em casa. Vai encher os potes já sabe o que é, sabe? Não. Pote que chamavam naquele tempo era uma vasilha feita de barro, com a boca pequena e o bujo grande. Ali enchia de água para beber durante o dia, para trabalhar na cozinha durante o dia. Criança não ia brincar como hoje, brincar de estudo, não. Meu pai me ensinou pequena. Ele foi quem me ensinou o primário. Mas depois que fazia as outras obrigações, que a gente tinha aquele direito de estudar. Quando ele saía, que chegava, dizia, quando eu chegar, eu quero esta lição pronta. Assim que ele dizia. Aí quando ele chegava, a minha estava pronta. Mas tinha uma irmã minha que era mais pequena, mais desinteressada. Não estava nem aí que ele chegasse, tivesse pronto ou não tivesse. Quando chegava era uma briga. A bichinha era pequena, não sabia de nada. Mas ele queria que ela já compreendesse. Qual era o tipo de estudo que vocês tinham nessa época? Nós começamos do ABC. E aí fomos até o 3º ano, sem ele botar professor. Aí quando ele botou professor, eu já lia história, eu lia romance, eu lia tudo, mesmo cantando aí como uma pessoa adulta. Aí quando ele me botou na escola, foi 6 meses, só 6 meses. E a senhora tinha vontade de seguir ainda porque a senhora foi até o 3º ano do fundamental, não é isso? Até o 5º ano. Aí não fui mais para frente, porque era preciso botar na cidade, ele não confiava. Disse que mulher, ensinar a mulher, ele e um velho tio meu, diziam, que disse que ensinar a mulher, disse que era como engordar barrão. Que não tinha futuro ensinar a mulher. Mulher não tinha futuro de se ensinar. Mas a senhora tinha muita vontade de estudar? Eu tinha muita vontade de estudar. É tanto que eu fazia 2 anos
em um. Quarto e quinto eu fiz num ano só. Então, o pai da senhora achava que era um desperdício colocar uma filha para estudar, e os filhos, ele achava? Ele não tinha nenhum filho homem. Ah, entendi. Ele não tinha nenhum filho, todas foram mulheres, e ele não botou nenhuma para estudar? Nenhuma, só em casa. E a senhora via, né, nessa época já existiam algumas mulheres que iam estudar na cidade? E se formavam, iam trabalhar. Ela tinha umas primas. Eu vi essas primas minhas que se formavam bem na Fortaleza, é isso que eu quero dizer. Na Fortaleza. Foi a Benta, a Lindalva, depois que saíram para estudar fora. E a senhora falava para ele, pai, eu queria estudar também. A senhora tentou conversar com ele? Ele dizia logo que mulher não prestava para estudar fora, só ia viver ajudar ele na roça. Entendi. E como é que era a vida lá? Era bem definido, assim, como é que era a função de cada um ali, das filhas e dos homens? Como é que era essa divisão de trabalho? Não tinha homens. Como era só filhas, as filhas iam para a roça mesmo, então? Para a roça. É porque vocês não sabem o que é encoivará, capinar, tudo isso nós fazíamos. Então fazia o trabalho mesmo pesado na roça. Então. Ora, põe arroz. Ajudava no curral. Ajudava no curral como que fosse um homem. Enfrentava touro. Enfrentava vaca valente. Tirava leite, fazia requeijão, coalhada. Tudo que era para o homem fazer, vocês faziam. Tinha que fazer. E tudo isso que a senhora fazia, a senhora pensava, quando eu for ter minhas filhas, eu queria... Aí a senhora pensava? Eu dizia, eu tenho fé em Deus, quando eu tiver minhas filhas, eu ia de achar um jeito de eu dar um estudo a elas. Eu pensava desse jeito. Quando a senhora começou a querer namorar, né? A senhora começou a se interessar pelo vô. Como é que funcionava como é que era isso? Filho, conhecer alguém? Eu me interessava era por outros, teu vô só vi. Eu não conhecia nem ele, aí eu vi ele numa festa das cabeceiras. Aí ele já veio com o interesse de querer casar comigo, já botando o irmão dele para falar, já querendo falar em roubar. Eu digo, se for menos roubar, pode ser que dê certo, mas a não ser que eu estou de casamento marcado para este mês que entra. Aí ele disse, pois a gente rouba. Mas a senhora já estava de casamento marcado, mas como é que era isso, essa questão de casamento marcado? Como é que funcionava isso? É porque outro tinha falado para ele que queria casar comigo. E ele aceitou que sim. Seu pai? No caso, o pai da senhora? Aí, esse outro disse que não podia enfrentar porque era pobre, o outro disse que era rico. Aí ele disse, eu roubo, então aí dá certo. Então quer dizer que era decidido, então, a partir dos pais. O pai que decidia quem era... O papai quem estava decidindo esse primeiro. Esse primeiro eu queria porque ele queria. Mas eu não era muito fã dele, não. Aí o outro queria roubar, que queria. Aí esse outro eu queria. Aí eu fugi, tratei de fugir e casamos. Como é que foi esse acerto aí da fuga? Como é que foi isso? A senhora, como é que a senhora conheceu ele? Como é que foi até o momento de fugir? Porque a senhora já estava prometida para alguém, não é isso? Teve uma festa nas cabeceiras. Aí ele foi. E o outro não foi. Aí lá eu marquei o dia de fugir. E depois é que marca o dia do casamento. Aí casei, pronto. O pai da senhora deve ter ficado uma fera muito grande. Meu filho, aquele velho me disse tanta coisa para mim, para o tenente. Ave Maria. Eu sei que na época foi assim, todo mundo deve ter ficado... horrorizado das ignorâncias que ele dizia.
Mas hoje, para a nossa mentalidade de hoje, é um absurdo, assim, né? Alguém decidir com quem que a gente vai ficar o resto da nossa vida, vai passar a vida toda junto, né? O que a senhora pensa em relação a isso, assim? Eu pensava que era mesmo Normal. uma coisa muito difícil, mas eu não achei, depois que aconteceu, eu não achei tão difícil como eu pensava. Como é que o vô fez isso, de marcar com a senhora, de se encontrar, como é que funcionava isso? Papai não estava em casa e teve uma festa e a mamãe foi mais nós. Lá ele estava, o tenente, e o outro que era noivo não foi. Já foi uma trama que nós fizemos. Eu disse para a menina não dizer para ele que nós ia para essa festa nas cabeceiras. Que era prometido da senhora. A senhora disse que a senhora não ia para que ele nem fosse para lá. Era. Porque a senhora já não queria ele? Não queria mais ele porque ele tinha uma rapariga. Ele era raparigueiro, o outro lá. Era. Aí eu cheguei lá, o outro estava e já foi falando. Disse que já tinha vindo da casa dele naquele plano que disse que o velho pai dele tinha dado. Esse plano para ele, que disse que era uma menina muito boa. Então, se achava que se ele conseguisse uma coisa dessa, era uma coisa muito boa. Aí ele, para fazer o gosto do pai, foi para a festa. Chegou lá, falou. E aí o irmão dele pegou só... Eu não disse nada, nem se queria, nem se não queria. Aí o irmão dele ficou só tutucando, falando. Eu digo, olha, tu parece que está mais interessado do que ele mesmo, que é sim, que é isso. Aí ele parou. Aí quando o outro viu que ele não ia mais falar, ele mesmo falou, já de manhã, por um cano de alambique, que a gente falava numa ponta e o outro escutava lá na outra. Porque não podia conversar, o podia, povo não podia nem olhar vocês junto conversando. Não podia acontecer isso não, que for falar, ó. Nós fosse falar, conversar de um para outro de perto. O pessoal já estava olhando, já estava... Já tá... E a senhora já estava prometida para outro. A senhora falava num pedaço de cano daqui, ele ouvia lá do outro lado. Aí desse jeito vocês começaram a marcar como é que seria o encontro do dia de fugir. Aí vocês marcaram o horário certo, porque nessa época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tem como. Tem que falar, ó, vai estar tal horário em tal lugar e tinha que estar. 6 horas, num engenho no Caminho da Fonte. 6 horas. 6 horas da noite, da tarde, no engenho, que o papai tinha um engenho no Caminho da Fonte. Para eles irem para lá que eu ia. Aí, papai não estava, podiam temer mais. E aí eles vieram, e eu, quando foi na hora certa, parece que a mamãe nem viu. Eu entrei lá para dentro, troquei de roupa, ganhei uns calçados que eu tinha, mas assim, puxei no rumo do Caminho da Fonte. Só quem viu foi a Eva. A Eva até sabia para onde eu ia, mas não disse nada para ninguém. Foi a Eva mesmo. A Deusina, se soubesse, o carro estava derramado. Tinha contado. Tinha contado. O vô pegou, levou a senhora para longe. Agora o pai da senhora já sabia o que tinha acontecido. Não sabia ainda não. Como é que ele ficou sabendo? Por quem? Ele estava na travessia juntando gado, a vaquejada para trazer para casa. Aí quando vinha vindo, isso aconteceu um dia de terça-feira. Quando ele vinha vindo um dia de sábado, foi que veio saber na taboca que eu tinha fugido. Aí ele disse um bocado de esporre lá. Aí o povo já ficaram admirados da raiva dele. E como é que foi para ele aceitar isso? Aí ele me levaram e botaram na casa do finado Roxo do Vão. Aí no outro dia o Roxo do Vão veio aí em casa, o papai não estava. Aí quando foi no dia que eles disseram para ele que ele chegava,
Aí ele tornou, vinha aí na casa. Aí já trataram, já trataram o dia do casamento, o dia da chegada aí na casa do papai. Aí arrumaram tudo e me esperaram eu lá e foi o dia do adjunto que o padre andava de desobriga. Aí era o dia que o padre chegava lá para ter a missa no outro dia. Então já foi fungindo, já foi com a data do casamento já marcada já para casar. Foi. E já morar com o vô. Não era nesse dia ele não falou em morar com ele. Mas quando nós casamos que viemos aí na casa dele, ele já convidou para morar aí na casa dele, convidou para ele ser vaqueiro, tudo assinaram que sim. Aí a coisa já foi mudando. E aí, a partir daí, o pai da senhora começou a gostar do vô? Como é que foi essa relação? Porque, a princípio, ele tava... Eu sei que ele tinha monte de raiva do vô, né? Raiva demais. E aí, quando ele veio, ele já começou a gostar dele, procurou o que ele sabia fazer, ele disse tudo. Tudo que ele procurasse, ele sabia, ele dizia que sabia e sabia mesmo. Aí ele já foi acabando a raiva, chamou para ser vaqueiro, já disse onde é que ele ia morar. Ele assinou tudo que sim, pronto. Então, assim, a senhora, pelo menos a senhora conseguiu casar com a pessoa que a senhora queria, né? Foi. Porque, mas não era para acontecer assim, né? Era para ser como o pai da senhora queria, no caso, era quem ele tinha definido. Como era com tal de Remy Arruda. Que era rico, era muito rico. Era muito fazendeiro. E o outro não era fazendeiro, não tinha nada. Mas era isso que a senhora gostava, né? Foi aquele que eu queria. E como é que foi a criação dos filhos e filhas da senhora, né? Eu percebo que a senhora não teve a oportunidade de ascender, né, na carreira estudantil, a senhora não pôde aí chegar na faculdade. E como é que a senhora mudou em relação a isso, a visão que talvez os pais da senhora tinham e que a senhora agora mudou essa visão? O que a senhora quis implementar na educação dos filhos da senhora? Até onde eles seguiram, só chegou a fazer a faculdade 2. Os outros 3. Os outros não chegaram, porque vieram para o Grajaú para estudar. Quando chegaram aí, um ano de estudo, deram vontade de voltar para ir lá para a fazenda. Aí, quando dei fé, um dia chegou o pai deles, ele chegou lá. Eu digo, menino, o que tu veio fazer aqui? O porquê que tu veio? Diz, mamãe, não adianta a senhora falar. Diz, eu ia para o colégio, mas eu não estudava mais não, eu estava com sentido só aqui. O que eu ia fazer? Nada. Entendi, mas a senhora sempre incentivou eles a estudar? Sempre incentivei. Eu percebo que quando a senhora era criança, adolescente, a senhora não foi educada para gerenciar as coisas, né? Foi. Ou a senhora foi educada para gerenciar? Não foi. Nada. Mulher sempre era no chão. Era da cozinha para lá. Não tinha esse direito de nem pensar em gerenciar nada, não. Entendi. Fazer comer. Mas a senhora tinha essa vontade? Eu tinha vontade de crescer na vida, eu tinha vontade de ser alguém sabida, mas não tive esse prazer. Mas a senhora fez de tudo para as filhas da senhora ter essa oportunidade, né? Não coloquei logo no começo porque eu não governava nada. Mas quando elas estavam no jeito de se governar para sair para fora, eu incentivei até que saíram. Quer dizer que o vô, né? Ele não tinha essa vontade de... Não, ele não tinha vontade de ver filho estudado, não. Mas a senhora sempre batendo de frente. Não, tem que colocar, tem que... Tá aí elas que veem, que sabem. Eu dizia, estude, minha filha. Eu quero que vocês estudem. Para vocês não serem criada como eu, não serem casada como eu casei, sem saber nada, que eu não tinha direito de comprar nenhuma saia, porque eu disse que não tinha direito. E para pedir uma coisa, o marido sempre procurava dinheiro, sempre procurava para quê?
É mesmo? Porque tudo era administrado pelo homem. Pelo homem. Mulher não mandava em nada. Mulher não tinha nada, né, mãe? Mulher não tinha nada. Tudo era do marido. Quando eu casei, tudo que eu tinha, ele se apossou. E aí dizia que eu não tinha nada e pronto. Tudo era o homem que administrava, era ele que administrava, então a senhora tinha que pedir. Quando quisesse alguma coisa, sempre pedindo para ele algo. Pedindo para ele. Se pedisse um dinheiro para fazer uma coisa, para que tu quer dinheiro? E ela dizia para nós, olha, vocês querem ter essa vida que eu tenho, procurem estudar, para vocês não viver como eu. Assim que ela dizia. Eu dizia, minhas filhas, estudem, minhas filhas, para vocês não ficarem como eu, quando precisa de um dinheiro velho, seja que tanta importância for, e você precisa pedir o marido, e ele ainda procura para quê? Estude, estude. E a senhora vendo isso, mãe, o que a senhora pensava? A senhora... Aquilo ali para mim era uma tacada muito grande. Eu tinha o maior medo de ficar assim, era medo mesmo. É tanto que eu vim para Grajaú, já fui começando a estudar e trabalhar. Eu trabalhava numa farmácia. Aí dessa farmácia, o dono da farmácia botou os filhos dele, terminaram o 2º grau lá, vieram aqui para São Luís e ele perguntou se eu não queria morar com o filho dele. Eu disse que queria para mim continuar meus estudos. Eu vim e estudei, terminei meu 2º grau. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu conheci São Luís, eu achei assim tão bom, tão diferente do interior. Eu digo, gente, aqui é que é o lugar de se morar. Aqui ninguém liga para ninguém. Se tem só uma roupa, se anda só de japonesa. Eu vou ficar aqui é que é o lugar de se morar. Aqui a gente vence na vida. A gente trabalha de qualquer coisa, não tem nada. Você trabalhar de qualquer coisa, o importante é você ter seu dinheiro. E assim eu fui me virando. Terminei meu 2º grau, fui trabalhar em outros comércios. Aí pronto, daí pra cá, tudo melhorou na minha vida. Eu trabalhava só um horário. Só que eu já tinha perdido o gosto de estudar. Eu não quis mais fazer curso superior. Ainda fiz uns cursos técnicos, mas aí não me formei mais. Quando a gente começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro ali, perde tem que bancar a casa, tem que comprar as coisas. É mais difícil. Muito, muito difícil. Você Mas... chega cansada, já pensa naquele dinheiro que ganha, já começa a ter o interesse de ter as coisas e com aquele dinheiro a gente não quer mais perder. Aí para mesmo de estudar e vai só. Aí eu lutei, comprei uma casa com a ajuda do meu pai. Aí pronto, com emprego e casa e tudo melhorou na minha vida. E a vinda da senhora para cá para São Luís pôde ajudar também os outros filhos, né? Pois que a senhora foi a primeira, né? A primeira, foi. a das mulheres a mais velha, né? É a primeira e foi a primeira que desbravou, né? Veio para São Luís e as outras sentiram vontade de também sair, né? Para estudar, que eu nunca contava dificuldade, eu tive muita dificuldade aqui sozinha para vencer na vida. Mas eu nunca me maldizia assim das coisas, não. Eu não me maldizia que eu trabalhava muito. Meu pai que veio aqui e viu que eu saía cedo para trabalhar nos comércios e chegava tarde. Depois eu consegui passar no concurso do Estado. Aí pronto, graças a Deus que tudo melhorou para mim. E como é que foi a vinda dos outros filhos para cá? Aí eu só pensava em ajudar meus irmãos, trazer para cá, porque aqui eu achei bom demais. A gente comprava o que queria para comer, com os trabalhos da gente. E também aqui a gente andava simples, com qualquer tipo de roupa, você viaja o dia todinho, anda para todo lado, ninguém diz nada. Ah, fulano está mal vestido, fulano só tem aquela roupa. No interior o povo vê muito isso. E aqui não, né? Assim não. Aí eu pensei, eu vou trazer minhas irmãs para cá, para estudarem, para trabalhar. Aí eu trouxe, mas aí eu só trouxe uma, a caçula, é só essa que veio.
Aí ela era muito estudiosa, muito inteligente, ainda conseguiu chegar aqui, prestar vestibular, passou para medicina, se formou. Foi muito bom. As outras já estavam tudo grandes, não quiseram mais vir não, já tinham feito o 2º grau, já estavam tudo trabalhando em outras coisas, não vieram, só nós duas mesmo. Mas graças a Deus, que, pelo incentivo da minha mãe, nós somos 4 irmãs, não tem uma que dependa de marido. Todas nós temos a nossa vida particular, nós temos nosso dinheiro, tem época que nós ganhamos mais do que os maridos, outra época os maridos ganham mais do que a gente, e assim a gente vai levando a vida. A gente nunca dependeu de marido, não. Todo tempo, nós todas 4. Nós nenhuma nunca dependemos de dinheiro de marido. Todo tempo nós, através do estudo. E a senhora, avó? A senhora fica feliz em ver que mesmo a senhora vindo de uma origem patriarcal, né? Uma origem ali que não deixava a senhora gerenciar a vida da senhora, não deixava a senhora aprender a gerenciar o próprio dinheiro ou até trabalhar, e vendo as suas filhas hoje tendo essa independência. O que a senhora vê em relação a isso? Para mim é o maior prazer ver isso. Minhas filhas têm tudo na vida sem ser preciso pedir dinheiro a ninguém, a marido. E trabalho para elas e ainda me dão as coisas. Todas elas me dão tudo que eu quero. Eu não tenho nada que marido tenha me dado. Isso é muito bom, né? Ver que, por mais que a senhora tenha passado por tudo isso, a senhora conseguiu fazer que as suas filhas se tornassem independentes, né? Foi. Hoje as mulheres podem estudar, têm direitos iguais aos homens, direitos políticos, direitos de ingressar em um concurso público, direito a trabalhar. É uma conquista muito importante, que antigamente, por exemplo, a senhora está aqui com a gente, mas ela não teve esse direito, e era algo natural, era algo normal. Era. Né? Quem decidia tudo era o homem, ponto. A mulher não tinha o direito nem de escolher o nome para os filhos. Era mesmo. E padrinho para os filhos, a gente não dava, tudo era os pais. Tudo era os pais que iam. Os padrinhos, os nomes, tudo era os pais que davam. Foi muito bom aqui, né, estar com a senhora, avó, conhecer um pouco mais aí da história. Hoje, novamente, eu me orgulho muito de fazer parte dessa família, da minha avó ter essa fibra, né, essa força, essa garra, de mesmo todas as dificuldades, né, que ela enfrentou na vida, na infância, ela sempre venceu cada dificuldade e pôde mudar a realidade dela e da família dela, né? Que hoje as suas filhas, seus filhos, principalmente falando aqui das filhas, já têm sua independência, não decidem por si. Houve essa transição, né? A gente acompanha aqui essa transição entre a mulher lá no início, que não podia decidir nada, e hoje podendo ver as suas filhas sendo independentes, vivendo em um casal em que os dois podem decidir sobre suas vidas. Isso é muito bom. Obrigado, vó, pela entrevista. Gostei bastante. Obrigado, mãe, também, pela entrevista. Nada. Nada, meu filho. É prazer. Pois é. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Pronto. E aí, o que a senhora achou, vó? Não achei nada difícil. Eu imaginei que era. Que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você.